Olá, olá, olá! Estamos aqui, a primeira live do ano, com a nossa convidada Rejane Acosta. Então vamos ver, ela já está entrando. Agora vamos aguardar ela solicitar para participar e vamos aceitar o convite dela. Com a nossa convidada Rejane Acosta. Estou colocando agora o tema, fixando o nosso tema para as pessoas que entrarem. Querida Rejane, você pode sair e entrar de novo para solicitar. Aparece logo uma mensagenzinha e você solicita, tá bom? Solicita para participar, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, estão chegando. Vocês estão me ouvindo? Quem está participando? O áudio tá bom? Como é que está? Rejane está me ouvindo? Só colocar assim, ó, um legal, para dizer que o som tá bom, já me ajuda. A Rejane já solicitou. Já coloquei a Rejane aqui, vamos aguardar ela chegar. Oi, Rô, minha querida! Olá, boa noite! Vou ter que me afastar um pouco aqui para Olá, ficar deixa eu arrumar visível. aqui. Seja bem-vinda à Bahia! Ai, nem me fale! Sabe o que eu estava fazendo um pouquinho antes da live? Procurando passagem já. Que maravilha, maravilha mesmo, é isso aí. Mais um Então, pouquinho eu tô querida, aí. muito feliz de estar começando essa primeira live com você, Muito né? obrigada. Eu fico honrada com isso. Você está retomando as lives comigo. Muito obrigada pelo convite. Pois é, eu agradeço também, né, de você ter aceito essa oportunidade aí que a gente tem de falar desse tema tão importante, né? Como fazer as pazes com o passado. Você sabe que Então, eu não me canso de falar dessas questões que envolvem a nossa vida enquanto ser, enquanto espírito. Isso é realmente encantador para mim, porque é tratar do nosso desenvolvimento o tempo inteiro, não é? Mas diga, Rubia, sim. fale lá. Então vamos lá, né? Vamos começar a fazer algumas provocações, né? Umas provocações que são importantes, que chamam para uma reflexão. São provocações para a gente sentir, pensar. Então, as pessoas vão entrando, vão fazendo seus comentários, perguntas, que logo mais eu vou olhar todos os comentários, as perguntas. Então, a primeira provocação que eu venho fazer aqui, antes de apresentar a nossa Rejane Acosta, é: você está em paz com o seu passado? Então, essa é uma pergunta aí para você abrir seu coração e sentir. Você está em paz com o seu passado? O que está acontecendo no seu presente? Está refletindo alguma coisa do passado? Então, vamos sentir, abrir o coração para ouvir essas perguntas, né? O que você faz com o que lhe aconteceu no passado? A gente sabe que passado, presente e futuro é matéria assim bem clássica, né? E no nosso dia a dia, então a questão é saber em qual desses três tempos estamos vivendo. Estamos mais? Estamos mais no passado, estamos mais no futuro, estamos mais no presente. Aonde estamos?
essa é uma provocação boa, né? Que faz você realmente se perguntar, você como ser, né? O que é que está acontecendo aí com sua vida, tá? Como saber se você carrega o seu passado nas suas atitudes atuais, nos resultados de vida? Está tudo bom? Está tudo perfeito na sua vida? Então, é uma pergunta. Está tudo satisfatório? Então, é uma provocação também. Uma outra é você olha para algo ou alguém sentindo que algo ou alguém representou no passado para você, de bom ou de ruim. Vamos colocar assim algumas coisas de bom e de ruim também, né? Então, assim, para a gente. Tem muitas coisas que a gente viveu no passado que se de experiência, tantas coisas boas como ruins, né? Então, vamos lá. Então, será que você está vivendo preso ou presa ao passado e não tem consciência, não sabe disso? É uma outra provocação importante. E será que existem formas de investigar isso tudo que eu acabei de falar? Continue conosco até o final para saber um pouquinho. É claro que a gente não vai esgotar tudo que a gente está conversando aqui. A gente vai também trazer outros olhares para esse tema, mas fique até o final, principalmente porque Rejane vai falar sobre método, ferramentas, técnicas para ajudar a gente a trabalhar esse tema de hoje, como fazer as pazes com o passado. E também ela vai trazer algumas dicas para isso também. Tá certo? Então, por enquanto, agora aqui, vamos apresentar a nossa querida Rejane Acosta, ela que tem como formação em psicopedagogia, só que hoje ela atua como psicoterapeuta reencarnacionista, mas é principalmente ministrante do curso de psicoterapia reencarnacionista Bahia, outros estados do Brasil, e está também aí expandindo para ser ministrante do curso de psicoterapia reencarnacionista internacional. Então, com a voz agora, chega aí, Rejane, falando. Boa noite, Rúbia querida, obrigada. Cada vez que você fala, assim, quando você fala internacional, e o meu coração se enche de alegria pelo fato de nós estarmos levando a psicoterapia para o exterior, para outros países, onde ainda não existe. E como, por exemplo, Portugal, que nós vamos estar a partir de abril, não é? Então, assim, isso é uma felicidade imensa. E eu quero convidar todos que estão aqui. E eu acho até que tem uma moça, a Patrícia, que está aqui da rádio, não sei se ela é a moça que me entrevistou uma outra vez. Se for, muito bem-vinda, fico feliz em vê-la aqui novamente. E estou vendo as pessoas entrarem, é um prazer. Eu gostaria de pedir que vocês participassem. Eu gosto muito quando as pessoas que estão assistindo contribuem, perguntam, participam, isso me deixa muito feliz, assim. Eu não tenho nenhuma pretensão de vir aqui determinar uma verdade. Eu venho aqui para falar do ponto de vista da psicoterapia reencarnacionista e de tudo que eu estudo há anos e com o que eu trabalho há anos e que vejo resultados, assim, fantásticos, encantadores, sejam de transformações pessoais, enquanto ser, como também até de curas de doenças que se arrastam por uma vida inteira, porque essas doenças tiveram seu início na interpretação equivocada do espírito e que acaba gerando uma doença no físico. E quando desligadas, então isso eu vou explicar depois, elas passaram a não ter mais essa doença que, a princípio, teoricamente, não tem cura. Então, é muito encantador. Você traz a questão do passado, não é? Se nós estamos em paz com o passado. Isso é um tema apaixonante, porque o que acontece? Nós hoje somos o somatório de tudo que nós trazemos. Querida Patrícia botando aqui um lindo reencontro. Muito bem-vinda, querida. Assim, nós hoje somos o somatório
de tudo o que nós construímos ao longo da nossa existência. Então, se nós considerarmos a vida atual, a existência atual, nós podemos dizer que somos o somatório do que aprendemos de criança até aqui. Só que a psicoterapia nos traz uma amplitude, ou seja, que nós somos espíritos e que fomos trocando a nossa casca, o nosso carro, não é? Então, que nós trazemos outras experiências de outras encarnações. Então, vejam que isso é muito mais amplo e está lá no nosso inconsciente, mas nós não temos o acesso o tempo inteiro e o controle disso e a consciência disso o tempo inteiro. Mas nós hoje, na verdade, somos o somatório de todas as experiências que nós trazemos de todas as existências até agora. Não é? Até agora. Então, o nosso passado, ele está presente em nós hoje, de alguma forma, porque ele que nos trouxe a bagagem que nos faz sermos o que somos hoje. Agora, se nós estamos em paz com isso ou não, é outra história, não é? E o que vai facilitar ou dificultar nós estarmos ou não em paz com o nosso passado? Em primeiro lugar, Rubia, nós entendermos que estamos em processo evolutivo. Enquanto nós estamos passando, não somente aqui nesse planeta, porque hoje em dia já se sabe, a ciência está aí comprovando que seria uma pequenez pensarmos que somos os únicos, que só existe esse planeta e que aqui, e pensando então do ponto de vista do espírito, enquanto espíritos, sabemos que aqui é uma das moradas do Pai, como a gente diz, né? Como diz na Bíblia, uma das moradas do Pai, onde acolhe os espíritos e que estão nesta necessidade evolutiva, ou seja, que estão necessitando desta vibração que é compatível neste planeta, para os nossos aprendizados. Mas após aqui, tem muito mais coisas. Eu costumo dizer para as pessoas, inclusive, que os próprios, na espiritualidade, existem hierarquias, existe hierarquia. Então, eles também precisam trabalhar, evoluir, aprender. E quando nós, por exemplo, uma parte aqui, quando nós não solicitamos ajuda para os nossos guias espirituais, eu falo guias espirituais porque às vezes tem muitas pessoas que me seguem de Portugal e aqui nós usamos o termo mentor espiritual, mas lá eles usam o termo guias espirituais, então é a mesma coisa, tá? Quando eu me referi a guias espiritual ou mentor, é aquele ser de luz que nos acompanha, que nos orienta, que nos assim que vem aquela vozinha no ouvido, aquela intuição que nos orienta e nos ajuda. Então, quando nós não pedimos ajuda, seja através da oração, porque pedir ajuda exige muita coisa, exige humildade, exige reconhecer que necessita de ajuda, exige botar o orgulho de lado, exige muita coisa pedir ajuda. Quando nós não fazemos isso, nós não estamos atrapalhando somente a nossa trajetória. Nós estamos, inclusive, impedindo os seres de luz de fazer o seu trabalho e evoluir também, porque eles precisam respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, veja como estamos interlaçados como uma teia, não é? Um movimenta o outro. Enfim, mas voltando para o nosso passado. Então, quando nós entendemos que isso, se nós não entendermos que estamos num processo evolutivo, vai ficar desafiador. Por quê? Porque vamos considerar o passado desta encarnação. Quantas vezes as pessoas têm desafio, dificuldade de se perdoar, de olhar para um erro cometido, estou falando desta encarnação, de um erro cometido no passado e dizer, ok, errei, assumir as responsabilidades, seguir adiante e buscar não repetir o mesmo erro. Quantas pessoas conseguem fazer isso com a tranquilidade de entender que, sim, errou porque está em processo, vai errar muitas vezes, de preferência com menos intensidade, com menos frequência e não repetindo os mesmos erros. Essa é a preferência, não é? Mas vai errar. É como toda vez que iniciarmos algo novo, nós vamos experimentar coisas, experimentar posicionamentos, experimentar sabores novos, experiências novas, companhias novas, e toda vez que se experimenta algo novo, nós somos passíveis de erro. O dia de amanhã alguém de vocês conhece já?
O dia de amanhã, alguém de vocês já sabe exatamente como vai se dar? Não, é algo novo. Então, se é algo novo a construir, que temos, olha que maravilha! Cada dia que eu acordo, eu digo, obrigada, Senhor, mais um dia que eu posso construir, fazer melhor do que eu fiz ontem. Ou não, depende de mim. Então, se eu não tenho ainda acesso ao amanhã, ele é novo. E se ele é novo, é passível de cometer erros. Claro que vamos fazer o nosso melhor para não cometê-los. Mas, assim, as pessoas têm esse grande desafio de entender esse processo. E como eles têm desafios, toda vez que tem um erro lá atrás, o que acontece? Esse erro, muitas vezes, as pessoas carregam e se martirizam. Mas é mais profundo do que a gente pensa. Como nós somos espíritos e trazemos históricos de outra encarnação, de outras encarnações, o que se pode trazer de uma encarnação para outra? Nada palpável. Mas o que se pode trazer? Sentimentos, sensações, memórias, memórias que não são conscientes, mas memórias de coisas boas, né? Muitas sensações. Então, quando nós estivemos lá atrás, ou sofremos, ou fomos os algozes, vamos dizer assim, de coisas não tão boas, normalmente o sentimento que fica dessas experiências, ele vem conosco. Nós podemos trazê-lo junto, não necessariamente, mas quando é muito forte, as pessoas trazem juntos, porque é uma memória, e está lá no inconsciente. Tudo que nós vivenciamos, seja nessa encarnação ou outra, está lá guardadinho no nosso inconsciente, a experiência daquele espírito, não é? Está lá no inconsciente. Oi? Diga. Tudo guardadinho, né, Rejane? Tudo guardadinho lá no inconsciente. Então, quando eu tenho sensações ruins, ou quando eu tenho sentimentos e eu não me perdoo disso, sim, eu posso estar carregando um passado amargo nas costas hoje e nem me dar conta. E a psicoterapia reencarnacionista para isso é fantástica. É fantástica. Eu vou explicar mais daqui um pouquinho, mas então, assim, entendam que ele pode estar interferindo no dia de hoje sem que você se dê conta, inclusive. Se eu perguntar para vocês assim, se vocês foram ter uma experiência de ter ido em algum local, ou ter convivido com alguém na infância, e que não foi, ou na adolescência, e que não foi alguma coisa muito agradável, não é? Não foi agradável. Vocês não lembram o dia inteiro, mas acontece de vocês, respondam aí que sim, ou botem um assim com um dedinho para saber se sim. Acontece com vocês, de vocês, eventualmente, passarem por algum local, ou enxergarem alguma pessoa, ou escutarem alguma fala que lembra aquela situação desta encarnação, que não foi legal, de vocês dizerem, bah, isso chega a me arrepiar porque me lembra aquela situação. Acontece isso com vocês? Já aconteceu? Ou de vocês passarem por algum local e dizer, ah, isso me lembra aquilo que não foi legal. Não gosto nem de ver isso porque me lembra tal situação. Alguém já passou por isso? Ó, a Amadinha tá botando lá para nós que sim. Madinha, tu e todos, tu. Olha a gaúcha falando, né? Tu. Tu e muitas pessoas, todos nós. Por quê? Porque temos memória. Só que a mesma situação acontece com as situações que nós trazemos de outra encarnação. Leonor Carboila, querida, de Portugal, aqui conosco. Bem-vinda, querida. Rejane, só um minutinho, então vamos só uma pausazinha para falar assim, ó, gratidão aí pela entrada de vocês, fiquem até o final, pois a Rejane vai trazer algumas dicas sobre o que pode nos ajudar a fazer as pazes com o passado, então falar um pouco sobre paz, né, o que é que perturba a sua paz interior, ou seja, você está vivendo em paz? Está tudo em paz na sua vida? Eu acho que essa pergunta resume, mas aí volta para a Rejane. Pode continuar, Rejane. Obrigada. Olha, querida Leonor participando. Muito obrigada, querida. Então, assim, o que acontece? Da mesma forma como existem situações
que agora, do presente, que nos lembram memórias desta encarnação. Da mesma forma, existem situações nessa encarnação que podem servir de gatilho para buscar uma memória de outra existência e a gente começar a ter sensações que não tinha até então. Entendeu? Para nos conectar. Isto me lembra tal situação. Só que nem sempre isso nem sempre isso é consciente, a palavra que eu queria dizer. Às vezes, o espírito que está aqui hoje acaba desenvolvendo ou trazendo algumas situações ou algumas reações devido a memórias de existências passadas. E como que a gente pode viver em paz com o passado? Bom, em primeiro lugar, vamos falar das duas instâncias. Dessa instância que estamos hoje aqui e de uma forma mais ampla. Nós precisamos entender, eu pergunto para todo mundo, vocês sabem o que significa processo? A gente diz muito assim, isso é uma das coisas que eu já escrevi nos meus textos, já escrevi nos meus posts, e eu já perguntei, você sabe o que significa? Porque a gente diz muito assim, nós estamos em processo, nossa passagem é um processo, nós vivemos em processo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Antes de responder dessa encarnação, eu vou fazer uma pergunta e me digam se sim ou se não. Como que vocês sabem que vocês realmente entenderam o que é um processo? Essa pergunta é muito legal. E essa pergunta vai ajudar vocês a viver em paz com o passado. Então pensem, como é que vocês sabem de fato que vocês entenderam o que significa estar em processo? Quando que alguém entendeu, quando eu falo entendeu de fato, não é entender aqui, é entender internamente e botar isso em prática. Isso para mim é entender. Enquanto está só aqui, é um conhecimento em potencial. Ele passa a ser um conhecimento de fato quando eu consigo botar em prática. Então a minha pergunta é, quando que você sabe que alguém entendeu o que é um processo? Se está verdadeiramente em processo, o que é estar em processo? Então, na psicoterapia, eu já vou responder esse, daí eu vou responder dessa encarnação, vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Mas na psicoterapia reencarnacionista, para ficar em paz com o nosso passado e que a gente não tem consciência e que muitas vezes gera, inclusive, as doenças, como, por exemplo, uma fibromialgia, pode ser uma memória de dores físicas do passado, uma depressão. É muito comum nós vermos, numa das ferramentas, na ferramenta que nós usamos na psicoterapia reencarnacionista, que é a investigação do inconsciente, é muito comum nós vermos pessoas se curarem de depressão ou melhorarem muito. Por quê? Porque naquele caso, a depressão era uma memória de tristezas do passado. E que a pessoa... Eu vou te interromper rapidinho só para falar, pegando aí esse gancho, que eu entrei na psicoterapia reencarnacionista graças à síndrome do pânico. E realmente, assim, fiz várias terapias, já trabalhava na área como terapeuta, e foi através da psicoterapia reencarnacionista que eu consegui desconectar com essa memória dolorosa. Mas esse não é o momento de eu falar da minha experiência. Eu gostaria, puxando esse gancho aí que você vai começar a falar, como que a pessoa, o que você vai começar a falar sobre o nosso tema, mas como identificar se realmente nós estamos presos a um passado? Como identificar isso? Tem como você falar isso antes, porque eu acho que é importante para que as pessoas possam se ver nessa situação e aí partir para realmente como fazer as pazes com esse passado. Certo. Então, na psicoterapia reencarnacionista, o que acontece? Nós nos utilizamos de uma ferramenta fantástica, mas eu quero que vocês entendam que ela não é o fim, o objetivo, ela é uma ferramenta extremamente importante, mas ela nos dá o mapa do tesouro, que é a investigação do inconsciente. O que significa? Quando nós passamos pela investigação do inconsciente, e esse processo é todo guiado
pelos mentores espirituais, ou seja, pelos guias espirituais, porque eu não conheço nada das pessoas que vêm até meu consultório, elas só lembram deste pedacinho dessa vida, então somente os guias espirituais dela, os mentores dela, podem abrir exatamente a existência que ela necessita, que ela tem condições emocionais de lidar, que não interfere negativamente nessa vida, que ela já tem um merecimento. Olha quantas coisas, olhem como é sério se eu, terapeuta, me meter a abrir vidas aleatoriamente. Mas o mentor sabe qual é o ponto certinho. Então, quando ele vai lá e pinça aquela existência e abre, ele faz duas coisas. Primeiro, ele desconecta a pessoa daquele passado doloroso, através, claro, dessa técnica que se utiliza, dessa ferramenta, ele tira a pessoa dessa sintonia e ela passa, é como se ela largasse a bagagem daquele passado e, pasmem, não existe hipnose, é totalmente consciente. Quem está aqui que já passou por isso, a Rúbia que entrou na psicoterapia para se tratar e hoje é uma psicoterapeuta maravilhosa. Isso é muito comum, as pessoas vêm se tratar e acabam se encantando e querem fazer esse trabalho, não é? Especialmente quando já são terapeutas. E eu fui assim, eu entrei por curiosidade, eu já era terapeuta muitos anos atrás e não saí mais. Hoje eu só trabalho com a psicoterapia reencarnacionista. Então, essa ferramenta, uma das coisas é isso, é limpar essa memória antiga e que está interferindo. Mas o mais importante, uma das coisas mais importantes, porque as duas são importantes, quando o mentor nos mostra essa existência passada, ele pinça aquela onde ele vai poder nos mostrar os padrões que nós estamos repetindo, as mesmas coisas distorcidas, erradas que nós viemos fazendo, os mesmos padrões de entendimento, de comportamento, e aí ele nos mostra isso, e aí é a chave do tesouro. Por quê? Porque daí... Deixa eu te interromper só um segundinho rapidinho. Olha só, é justamente aí, antes de chegar na psicoterapeuta ou no psicoterapeuta reencarnacionista e de acessar essas técnicas que são realmente comprovadas por mim, por várias pessoas que são realmente eficientes, que ajudam e solucionam muitas questões. Como é que a pessoa no dia a dia pode identificar que ela está presa a um passado, assim? Como é que ela pode perceber que, poxa, eu estou precisando de ajuda, e aí começar a procurar onde ver essa ajuda, e de repente encontra que hoje, nessa live, falando sobre a psicoterapia e a reencarnação, isso aí você vai trazer essas informações. Então, como é que no dia a dia ela se vê assim, que está presa a um passado? Tá, existem várias possibilidades. Uma delas pode ser questões físicas mesmo. Quando a pessoa, por exemplo, às vezes tem uma dor que ninguém identifica, médico nenhum sabe, uma dor que não passa nunca, já fez exame, já fez tudo. Isso quase que 100% das vezes é uma memória de passado. A fibromialgia, eu insisto nisso, porque ela é um dos casos que para a medicina atual, a medicina ortodoxa, vamos dizer assim, porque existem várias medicinas, não é? Existe a indígena, mas vamos falar a medicina tradicional ocidental. Para essa medicina não existe cura, não é? Por quê? Porque eles lidam somente nesta encarnação. Mas a fibromialgia, eu já atendi 2 casos diferentes de causas, e que é muito lindo que durante o processo, enquanto a pessoa está vendo, o meu mentor foi me explicando. Uma das causas da fibromialgia pode ser uma memória de passado, ou seja, a pessoa tem dores hoje inexplicáveis, né? De dores horríveis que ela viveu no passado. Mas existe uma outra causa fantástica, e aí não vai ter médico aqui que cure, porque o processo é pessoal e intransferível, que são a rigidez, a intolerância, o não se dobrar, aquela rigidez da pessoa. Essa é uma causa muito forte também de fibromialgia. E aí a pessoa vai fazer exames todas, e todos, e não vai achar uma causa, porque isso tem a ver
com as posturas, com a forma como a pessoa enxerga a vida. Mas na investigação do inconsciente, eu já atendi uma pessoa em que o mentor mostrou para ela, inclusive ela veio com dores para consulta, uma das consultas foi muito interessante, que ela veio com dores para consulta, ele já tinha mostrado na investigação do inconsciente, conforme eu fui conversando com ela na consulta, ela terminou a consulta sem a dor. E depois, na outra investigação, o mentor mostrou que no caso dela, vejam que cada caso é um caso, as dores da fibromialgia passariam conforme ela fosse melhorando o entendimento e modificando a forma de agir. Muito bem, Então, exatamente isso, exatamente isso. Exclusivamente dela. Desculpa te interromper mais uma vez, porque aí é a tomada de consciência, não é? Porque os mentores E aqui fazem... eu quero trazer, e aqui eu quero frisar um ponto que para mim é importantíssimo. Eu vejo, assim, muitos terapeutas, e eu, enquanto terapeuta, por muitos anos fiz também, buscando terapias para ajuda aqui, ajuda ali. E aí, quando eu chego na psicoterapia reencarnacionista, eu encontro ela, para mim, é a terapia da responsabilidade. Os mentores vão lá, desligam do que precisa, mostram o que tem que ser mudado, e o resto é com você, auxiliado pelo psicoterapeuta. Você tem que fazer o seu trabalho, senão você não estaria aqui encarnado. Nós temos a nossa parte. Mas imaginem fazer essa parte com o mapa do tesouro, sabendo o que tem que corrigir. É completamente diferente, não é? Com certeza, Rejane, ó, surgiu uma pergunta aqui, pessoal, ó, Madinha. Nódulos em mamas repetitivos, pode ser, de acordo com o que você está falando? Nódulos em mamas repetitivos, pode ser? Pode ser duas questões. Se são repetitivos, aqui eu estou inferindo, tá? Quem é a pessoa que... Madinha, querido, olha só. É Márcia o nome dela, Márcia. Paralisou um pouco aí. Gostaria de saber se estão me ouvindo. Acho que Rejane saiu, mas ela vai voltar. Então, vamos aguardar. Pois é, Massinha. A pergunta de Massinha é importante, vou deixar a Rejane voltar para ela responder. E você que tem alguma dúvida, pode colocar aí que eu vou dar uma olhadinha aqui, dentro do possível, perguntar para a Rejane também, tá certo? E vai comentando, estou vendo todo mundo, quanta gratidão em ver aí cada um de vocês aqui presente nessa primeira live do ano, falando sobre como fazer as pazes com o passado. E aí, como é que você está? Você está em paz com todas as áreas da sua vida? Quais são as suas áreas da sua vida? Vamos lá, área pessoal, área familiar, área profissional, área financeira, área espiritual, social, tem tantas sub-áreas por aí, não é? Então, é essa pergunta que é muito importante para você observar como é que você está. Você está sentindo que tem algumas coisas do passado que você carrega, que você traz para a sua vida atual? Como é que você se vê? Vai comentando aí, enquanto isso eu vou ver a Rejane, como é que ela está aqui. Vamos lá. Vamos colocar novamente Rejane. Agora a conexão. Pronto, a pergunta de Márcia, dos nódulos repetitivos. Eu peço desculpas, eu me empolguei tanto que eu esqueci de botar meu celular na tomada e acabou a bateria, veja se pode. Mas estou aqui de volta. Vamos lá. Gente, então o que acontece? Eu vou falar para a Madinha responder. Madinha, olha só.
pelo que você me diz, eu estou inferindo, tá? Como é repetitivo, com certeza deve existir alguma coisa. Poderia ser algum entendimento equivocado que você acaba gerando as mesmas coisas. Poderia ser isso. Mas poderia ser também, como eu já vi, alguém também que teve. E quando a pessoa me ligou para me dar a notícia, Rejane, eu estou muito triste, aconteceu isso. Na mesma hora eu escutei, diga para ela que é só uma limpeza de coisas do passado, ou seja, era como aquilo era, digamos, a materialização daquelas coisas distorcidas dela, ela já ia limpar e não ia ter mais. Mas cada caso é um caso, Madinha. Eu seria liviana em afirmar alguma coisa, tá? Seria liviano da minha parte. Mas poderia sim. Poderia sim, ela está colocando aqui que desde os 16 anos. Seria muito interessante você investigar, com certeza você terá uma ideia, você terá um caminho para entender esse seu processo. Mas eu vou lhe dizer muito francamente, como descobrir? Só através da investigação do inconsciente, porque só os mentores podem lhe mostrar isso. Eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar, mas pode ser, sim, algo que você ainda não entendeu, algum aprendizado que você ainda não fez, então você vai lá e repete. Você vai lá e repete. Essas questões de repetição normalmente são isso, né? E como eu estava dizendo, a psicoterapia reencarnacionista, para mim, é encantadora, porque ela é uma terapia da responsabilidade. Então, eu digo aqui a todos os psicoterapeutas, se vocês procuram algo para ajudar de fato, sim, as pessoas a mudar, mas mudar de forma efetiva, e aqui a Rúbia sabe, quem está aqui já passou pela psicoterapia sabe que é como um renascer em vida, a gente muda o raciocínio e passa a viver de um outro jeito, como se reencarnasse em vida. Venha terapeuta, venha fazer o curso de psicoterapia, você vai ajudar muito. E aqui eu não estou desmerecendo as outras terapias. Acontece que, quando uma terapia vem e nos ajuda temporariamente, são maravilhosas. Ela vem fazer algo de fora para dentro, ela nos ajuda, naquele momento a gente precisa. Mas ela não faz o entendimento, o contra-raciocínio, ou seja, ela não me traz o entendimento dos meus padrões, do que eu estou fazendo distorcidamente, ela não me dá o suporte para fazer a mudança. E a psicoterapia... A origem, quando começou, né? Às vezes acontece de a gente acessar, né? Como começou aquele padrão repetitivo, nocivo, que origina doença, etc. Outro dia uma pessoa me dizia assim, Rejane, eu estou encantada, porque eu fui em outras terapias e aí a pessoa dizia, tem isso e isso, e lá eu entendi qual era o problema, a outra me mostrou, eu não vou nem citar, porque senão as pessoas podem achar que eu estou desmerecendo. Não estou desmerecendo, todas ajudam as pessoas em diferentes momentos. Mas eu não sabia, a pessoa disse para mim, tudo bem, eu fiquei sabendo tudo que eu precisava modificar, mas e o que se faz com isso? E como fazer isso? Uma coisa é eu descobrir o que eu tenho que mudar. Outra coisa é eu conseguir mudar. E é isso que a psicoterapia faz, tanto através das investigações inconscientes, porque a cada investigação que eu vou desligando, eu vou tirando um peso e que me permite agir com mais consciência no presente. Então, é uma coisa que os mentores fazem. E a segunda é quando eu tenho um mapa, não é? A minha vida, minha existência está mapeada. Eu olho lá, aquela vida passada eu fazia isso, essa outra eu fazia a mesma coisa, a outra também. Bom, estou fazendo igual. Aí, nós, enquanto psicoterapeutas reencarnacionistas, auxiliadas pelos mentores, vamos ajudar a pessoa na parte psicoterápica para esta mudança. E aí vem a parte da pessoa de fazer a mudança com o nosso apoio. Por isso que eu digo que é uma terapia da responsabilidade. Por isso eu digo que ela é uma nova escola psicológica, porque ela vai lidar com as questões psicológicas do ser hoje, onde ele vai ter que fazer um novo entendimento da sua existência, da sua vida, das suas situações, mas com base no seu histórico de longo tempo. Então, assim, se vocês me perguntarem, eu sou suspeita, eu sou literalmente apaixonada por tudo e por tudo que eu vejo a psicoterapia fazer, não é, Rúbia? Mas
Diga, Com diga, sim. certeza, querida Rejane, com certeza. Tem muitas coisas para a gente explorar, muitas coisas. Então, assim, ó, não é que a psicoterapia reencarnacionista vai resolver tudo, jamais a gente vai falar aqui, mas ela vai resolver, claro, muitas coisas que estão acontecendo agora na sua vida, que você em algum momento esteja vivendo como se estivesse no passado. Vou dar um exemplo, a questão de você se magoou. Coloca aqui o presente. Você se magoou ontem com uma pessoa. Hoje você ainda está reprocessando isso. Vai chegar um momento lá na frente que você vai até esquecer essa situação, mas aí alguém vai gatilhar alguma coisa em você que você vai se magoar novamente. Você vai agir, talvez, parecido como você agiu ontem. E você não sabe por que, que você agiu lá na frente daquele jeito, tão assim que a pessoa ficou assustada com você, mas aquilo que ocorreu ontem foi algo que você, de repente, sua mente, seu ego bloqueou para proteger, de uma certa forma, mas aí ficou lá guardadinho, né? Então, assim, todo um exemplo assim bem rápido, né? Porque assim o nosso tempo aqui já está quase chegando ao fim, Meu mas Deus. a gente vai ter outras oportunidades. Fala aí, Eu Rejane. preciso falar duas coisas. Primeiro, responder a pergunta que eu fiz para as pessoas. Como você sabe se você entendeu realmente o que é um processo? Eu pensaram sobre isso, eu vou dizer para vocês. Eu só entendi realmente o que é um processo se eu me perdoo. Por quê? Porque se eu não me perdoo, eu não entendi que eu vou ter até o último suspiro nesse planeta muitos erros. Eu não entendi que é um processo. Se eu me perdoo, me dei conta de algo que não foi legal, vou lá, corrijo o que é possível corrigir, assumo a responsabilidade e me perdoo e sigo adiante, eu entendi que eu estou num processo. Se eu ainda tenho muita dificuldade para me perdoar e perdoar aos outros, eu ainda não entendi de fato o que significa estar em processo. Porque teremos até o último dia aqui experiências novas, ou seja, somos passíveis de erro até o desencarne, até o momento do desencarne. Então, se vocês não se perdoam ou têm dificuldade de perdoar os outros, eu preciso dar uma triste notícia, que você tem o resto da vida para ser infeliz. Não é? Agora, porque você vai errar muito. Né? A menos que Então, você esteja Rejane, quietinho. e só para pegar o gancho aí, né? Porque assim, para mim tem uma frase que faz muito sentido para mim. Veja se faz sentido para você, você que está nos assistindo também. É uma frase de Platão, né? Que diz assim: aquele que tudo compreende, tudo perdoa. Então, para perdoar, a gente precisa compreender. E essa autocompreensão, esse autoconhecimento de como eu funciono, como é que eu funciono, como é que são as minhas emoções, como é que eu reajo diante dos acontecimentos da vida. Né? Então, a psicoterapia reencarnacionista traz esse olhar para você ver e ter um raciocínio diferente do qual você tinha antes. Né? Então, aí vem uma pergunta aqui, né, que eu coloquei, mas não sei se vai dar tempo de responder, Rejane, existem culpados e vítimas diante das situações dolorosas que perturbam a nossa paz? Eu acho que essa pergunta é bem importante, né? Existem nem culpados e vítimas, porque assim, hoje eu estava gravando um vídeo sobre isso. Toda vez que alguém faz algo, não é que não exista, existem coisas, aqui eu vou falar de uma forma geral, claro que nós sabemos que existem situações drásticas onde há mesmo vítimas, não é? Mas não é o comum no dia a dia. No dia a dia, eu estava respondendo sobre abusos e abusados, mas assim, não físicas, tá? Não sexualmente, não é disso que eu estou falando. Estou falando abusos de pessoas que ultrapassam o limite. O abusador ultrapassa o limite se lhe é permitido. Por que aquele que foi abusado não tomou iniciativa? Porque ele tem questões deles, então, pessoais. Então, culpados e vítimas é muito relativo, Rúbia, porque Muito, muito ninguém faz relativo. comigo aquilo que eu não permito que façam, não é? Então, assim, o limite do outro, se ele não sabe ter, eu posso colocar esse limite. Mas por que eu não coloquei? Porque eu tenho medo de não ser amado, porque eu tenho insegurança, porque eu não sei
lutar por aquilo que eu quero. Então, veja que quando alguém é vitimizado, entre aspas, muitas vezes nisso está, na verdade, ele não é vítima, ele não está exercendo o que ele deveria exercer, que é uma atitude na vida e um posicionamento de vida, e ele não está fazendo. Então, às vezes, o outro vem me forçar, espiritualmente falando, as situações vêm em prol daquilo que eu preciso me colocar, que eu preciso me posicionar, não é? E eu gostaria aqui de deixar um convite, Rubio. Eu estou com medo que termine antes de eu fazer meu convite. Posso fazer um convite aqui? Pode fazer convite, faz. Então tá. Então eu quero falar para o pessoal da Bahia, para quem é de Portugal também, para Leonor Carboila lá, estarei em Portugal em abril, iniciando uma turma de psicoterapia nova em Portugal, em Lisboa, mas em Salvador, mês que vem, dia 19. Hoje eu estava comprando a passagem, olhando os preços, até esse fim de semana quero comprar a passagem para o mês que vem. Estarei em Salvador, iniciando uma turma nova de psicoterapia reencarnacionista e investigação do inconsciente. Me sigam lá no meu Instagram, @Rejane Acosta. No link da bio tem meu site, onde é feita a inscrição, ou pode me contatar, Rejane, como é que eu me inscrevo, como é que eu sei do curso. Terapeutas, venham fazer essa terapia que vocês vão ver a vida de vocês, venham fazer esse curso e a vida das pessoas que vocês atendem melhorar muito, muito. Eu espero vocês na Bahia, espero vocês no curso e respondo lá, participem lá no meu Instagram que eu respondo a todas as perguntas que forem necessárias. Rejane, então me fala aí um pouquinho sobre os benefícios desse curso. E só quem pode fazer são terapeutas, né? Certo. Não, Qual a condição para a pessoa que quer fazer? Hoje tem alguém aí que quer fazer, a maioria das pessoas aqui estão assistindo querendo fazer esse curso. Então agora diga aí, como é que ele faz? Bom, esse curso ele tem a duração de 24 meses, um sábado por mês, o dia inteiro, mas a gente tem um encontro no meio desse tempo a combinar com a turma, que são os grupos de estudos, mas é uma imersão por mês, não é? E ele realmente ele é transformador, ele tem a parte prática, a parte teórica, a parte prática, onde vocês vão aprender a fazer, a gente diz que a gente é auxiliar do plano espiritual, que é fazer a investigação do inconsciente, não é? E precisa de muita responsabilidade, sim, para ser auxiliar dos mentores, né? Dos guias espirituais. E esse curso, ele é destinado, ele é um curso de formação, ou seja, apesar de ser um curso de formação, quem faz, passa pelo processo. Então, quem faz o curso, você passa pelo processo de transformação ao longo do curso, é fantástico. Mas ele, quando termina, você se forma um psicoterapeuta reencarnacionista e pode ir atender no seu consultório. Para quem é esse curso? Para pessoas da área da saúde formal ou alternativa, ou seja, médicos, psicólogos, enfermeiros, terapeutas, massoterapeutas, todo mundo que seja da área da saúde formal ou alternativa, reikianos, mas também ele é para pessoas que são trabalhadores de instituições religiosas. Mas, Rejane, tem a ver com religião? Não, em absoluto. Não tem a ver com religião. Mas é justamente porque as pessoas que são trabalhadoras de instituições religiosas, seja centro espírita, católica, umbandista, não importa, elas já lidam com questões espirituais e é muito legal que elas possam ter essa nova visão do ponto de vista da espiritualidade sobre a nossa questão aqui nessa Terra, nesse planeta. Mas não tem a ver com religião, tem a ver com espiritualidade. E tem um outro item que é obrigatório, que é ter no mínimo o 2º grau completo. Mas qualquer coisa me procurem, a gente vê as possibilidades, eu estarei aguardando vocês ansiosos para esse curso. Pois é, então, ó, quem está aí, não está seguindo ainda a Rejane Acosta. Rejane Acosta. Eu também vou publicar no meu Instagram, a partir de amanhã, o curso, informações e também o contato de Rejane Acosta. Mas aproveita aí para já seguir. Rejane, faz aí fala aí um pouco sobre o seu trabalho, como você atua como ministrante. Acho que é importante falar isso. Certo. Eu estive na presidência da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, estive como presidente e acabei me afastando porque entendi
que eu precisava levar isso para o exterior e comecei a trabalhar arduamente para isso. E tanto que eu tenho um Instagram em português, que é o @RegianeAcosta, tenho o Instagram em espanhol, que é @regianeacosta.es, e tenho o Instagram em inglês, que é regianeacosta.en. Já tem live em inglês também, já fiz uma live em inglês, então tenho estudado muito para isso, e eu ministro cursos em vários estados do Brasil. Sou responsável por levar a psicoterapia para a Bahia neste momento. Na Bahia, sou a única pessoa com quem vocês, neste momento, podem, ainda sou a única ministrante com quem vocês podem fazer o curso na Bahia, não é? Se Deus quiser, para o ano que vem, a gente já vai ter outros ministrantes. Mas, para os outros anos, né, já tem gente aí quase se formando ministrante, se tornando na Bahia. Mas, por enquanto, é comigo, só na Bahia. E eu também sou responsável pelo curso de aprofundamento, que é como uma especialização para quem já é formado depois, veja que a gente segue estudando, que é o curso de aprofundamento em atendimentos de família. Porque uma coisa é você atender uma pessoa, outra coisa é você atender uma família inteira. E sim, na psicoterapia, mas pode atender família? Sim, porque na psicoterapia o nosso olhar não é um olhar para a casca, é um olhar de espírito. Nós vamos atender aquele núcleo familiar, que é um grupo de espíritos que estão reunidos para os aprendizados nesse planeta. Então, é simplesmente fantástico, é assim, ó, é material para livro, tanto que está saindo livro, é muita coisa linda e um entendimento completamente diferenciado que esse curso traz. Aqui, ó, o psicopedagogo não pode fazer esse curso. Sueli, me chama lá no inbox para a gente conversar sobre isso, tá? Me chama no inbox, eu sou psicopedagoga também. Por favor, me chama lá, que eu vou te explicar. Tem uma forma que você talvez possa fazer, mas aí a gente vai conversar lá no inbox. Ó, gostei muito da pergunta. Todos os casos. Mais uma psicopedagoga, ó. Me chama, Lica, me chama, por favor, no inbox, tá? Vai lá no meu Instagram e me chama no inbox para que a gente possa conversar e ver se tem a possibilidade de vocês fazerem o curso. É simplesmente fantástico. Inclusive, eu sou professora de formação acadêmica, não é? Sou pedagoga, psicopedagoga, clínica institucional, e eu já trabalhava com a psicoterapia enquanto professora, 31 anos de sala de aula, e a psicoterapia me fez ter um trabalho diferenciado, um olhar diferenciado dentro das escolas. Trabalhei 31 anos com escolas de periferia. Foi simplesmente fantástica a psicoterapia na minha vida, desde então. Então, vamos aí aproveitar, você que se sentiu tocado ou tocada por esse curso de psicoterapia, aí, isso não é para mim não. Pensa bem, olha aí e entre em contato com a Regiane, porque assim, eu mesma sou experiência viva para dizer que isso não é para mim não, eu não quero entrar não nisso, que deixa o passado lá fazer, ir lá saber o que é que aconteceu nas minhas encarnações passadas, de jeito nenhum. É por isso que a gente reencarna, que a gente fica enrolando, empurrando com a barriga. Pois é, graças a Cris Mendes, que ela insistiu de todo jeito, vai ajudar você e tal, e eu ficava no sofrimento, que depois eu posso conversar com vocês em uma outra live. Uma outra live, contar essa história. Graças à psicoterapia, no primeiro dia de curso que eu fui, porque eu já estava fazendo o trabalho com a psicoterapeuta, mas não tinha chegado ainda na investigação do inconsciente. Quando chegou lá no dia do curso, o primeiro dia, aí já me convidaram para fazer a investigação do inconsciente, e aí, neste dia, foi o dia que realmente eu me desconectei com todo aquele sofrimento da síndrome do pânico. Como a vida é um processo, e a gente já explicou o que é processo, então aí eu fui trabalhando, porque como a porta é o autoconhecimento, e a psicoterapia ajuda infinitamente a pessoa nesse processo, a tomada de consciência para mudar para melhor a sua vida. E nesse caso, Regiane, eu gostaria que você falasse um pouquinho, a gente tem aí uns 6 minutinhos, queria que você falasse, quero que você, vamos usar o verbo no tempo do presente. Isso. Eu quero que você fale, por favor, sobre, assim, você já falou a questão do autoconhecimento,
para o perdão e tal, mas assim, me diga aí algumas dicas, né, para a gente finalizar essa live. Tá. Eu queria dar um beijinho aqui para minha querida amiga Cota, que está aqui também, aqui do Sul. Beijo, querida. Que bom te ver aqui. Antes de responder essa pergunta, eu quero dizer assim: esses dias me perguntaram para quem é a psicoterapia, o atendimento, o tratamento de psicoterapia reencarnacionista. Então, assim, as pessoas que têm interesse em fazer, prestem atenção, quem é que vai nos consultórios de vocês? Para quem é a psicoterapia reencarnacionista, me perguntaram. E eu respondi: você está encarnado? E a pessoa disse, sim. Eu disse, então é para você, é para qualquer um que está encarnado. Por quê? Nós reencarnamos para fazer os aprendizados que nós ainda não conseguimos fazer, para botar em prática aquilo que a gente entendeu no plano espiritual e se comprometeu a vir aqui e a vivenciar. Por isso que eu disse, entender é conhecimento em potencial. Botar na prática, que é de fato o exercício daquilo, se torna um conhecimento real. Então, é para isso que a gente volta. Então, a psicoterapia vai trabalhar com todas as nossas questões enquanto espíritos, para que nós possamos nos melhorar e acelerar nossa evolução. Então, se você está encarnado, a psicoterapia é para vocês. Então, se vocês vêm fazer o curso, imaginem que nós temos só o planeta inteiro para atender. É pouco ou querem mais? Porque a psicoterapia, por enquanto, só está aqui no Brasil, se expandindo, começando a se expandir. Então, assim, nós vamos precisar de muitos psicoterapeutas que desejam levar essa terapia para o exterior, porque sozinha eu não vou dar conta, nem eu, nem a Rúbia, não é? A gente precisa de muita gente. Mas respondendo a sua pergunta da dica, Rúbia, eu tenho uma dica que me ajuda muito a repensar a minha vida e as questões que acontecem no meu dia a dia. Eu costumo dizer que é assim, ó, o olhar através da casca. Quando alguém fala alguma coisa... O que é olhar... casca, Rejane? De repente tem alguém aí que pergunta o que é casca. Isso, muito, muito bem perguntado. Casca, porque eu acabo usando termos que a gente usa na psicoterapia e esqueço que não é familiar das pessoas. Casca é aquele papel que nós exercemos. Por exemplo, eu sou um espírito, mas hoje eu estou na casca de Rejane. Esse espírito que está aqui conversando comigo, hoje está na casca de Rúbia, não é? Mas já foi outros personagens, eu já fui outros personagens. Mas não é só essa casca, nós estamos também, eu estou na casca de mãe, na casca de esposa, na casca de psicoterapeuta, que são os rótulos que a gente acaba recebendo enquanto encarnados. Então, quando acontece alguma situação comigo, eu procuro olhar para aquele ser que está diante de mim através das cascas que ele tem. E lembrar que aquele ser que está ali é um espírito. Vou dar rapidinho. Quando eu tinha, antes da psicoterapia, eu tinha muito atrito com um dos meus filhos, a gente se atritava, nada demais, mas assim, toda vez que ia discutir, uma controladora e um escorpiano, então assim, era uma coisa séria, não é? Até que veio a psicoterapia na minha vida, e aí, quando a gente começava a discutir, eu saía de perto e fazia esse olhar, ia caminhar pela casa e dizia para mim mesma, mas só um pouquinho, ele não é teu filho, ele está teu filho. Ele é um espírito que está aí junto contigo e por algum motivo tu aceitou vir como orientadora, então quem é que tem mais condições de ir até o outro? Aí eu me acalmava, voltava lá para conversar e dizia, meu filho, vamos conversar. E ele gritava, não, porque está bom, meu filho, está bom, mas a mãe vai te explicar o que eu penso, tu me diz o que tu pensa. Daí eu já não voltava mais com aquela coisa de querer ter razão. Eu já voltava com o entendimento de que eu estava falando com o espírito irmão que está como meu filho. Então, esse olhar através da casca muda tudo para que a gente possa viver melhor, em paz com o passado, em paz com aqueles com que a gente convive hoje em dia. Muito bem, Rejane, deixa só, você vai continuar, a gente tem ainda 1 minuto, mas olha só, tem uma pessoa querida aqui que eu atendo, Lucy, que ela está aqui ó, nos presenteando com o seu comentário. Deixa eu segurar aqui, se não sobe. A psicoterapia ajuda muito a compreender aspectos que a gente acha que seja da encarnação atual. Assim sendo, a gente mergulha e aprende a lidar com os tais pontos. Gratidão, querida. Gratidão a todos que comentaram aí. E temos ainda uns 30 segundinhos e a gente finaliza depois.
Exatamente. Às vezes a gente tem muitas coisas que a gente acha que é de agora, e a psicoterapia vem mostrar onde é que está o nozinho do passado, onde isso começou, e desata esse nozinho e faz com que a gente tenha um outro entendimento, e aí a gente consegue resolver a situação aqui. Por isso ela é fantástica. Agradeço a sua contribuição, uma explicação maravilhosa. Exatamente isso. Rúbia, eu quero aproveitar também para te agradecer esse espaço. A Rúbia também trabalha comigo como monitora dos cursos, não é? Então, assim, entrou de cabeça na psicoterapia e eu deixo meu convite a todos vocês, especialmente as pessoas da área da saúde, aos terapeutas, vocês vão ver a vida de vocês e a vida dos atendidos de vocês, não é? Das pessoas que procuram vocês, mudar da água para o vinho, como a gente diz, através da psicoterapia reencarnacionista. Vou estar esperando vocês, aproveite essa oportunidade, porque como por enquanto sou só eu, é a cada 2 anos que esse curso recomeça, não é? Ou uma vez por ano no máximo. Então, pegue o barco quando a oportunidade se apresenta. Muito bem, e quem entrar agora, 19 de março, nessa turma com Rejane Acosta, eu estarei também como monitora dessa turma, viu? E em breve vou fazer meu depoimento aí para a Rejane e espero também, Rejane, me convidar para eu falar um pouco sobre a minha experiência, como foi no Vamos curso. fazer. Tá combinado. Ó, dei minha palavra aqui, então. Assim, essa semana eu tenho mais uma live amanhã, semana que vem eu tenho uma, mas vamos marcar para a gente fazer. Eu vou fazer a live, você vai ser minha convidada para contar a sua experiência da psicoterapia. Tá combinado, então. Me chame, me chame. Aqui na Bahia diz, não me chame não, viu, que eu vou. Mas eu sou assim, eu não sou baiana, mas eu sou como baiana, viu? Eu sou assim, me chamou, eu vou. Se não quer que eu vá, não me convide. Gratidão! Agora é a hora de agradecer. Agradecer significa deixar a graça descer. Então vamos deixar a graça descer, porque toda vez que a gente agradece, a gente deixa a graça descer. Então vai uma outra dica, e tem várias infinitas que a gente anotou, mas não dá tempo. Então, é muita agradecer ajuda você a viver mais no presente. Ajuda você a desconectar com as situações dolorosas do passado. Por quê? Porque quando eu agradeço um acontecimento, e eu não sei ainda o motivo dele, mas eu agradeço porque eu vou aprender, vou saber qual é a lição, aprendizado dele, então eu começo a abrir as portas para um entendimento maior, e aí vem justamente tomadas de consciência para eu me libertar daquele passado. Então, agradecer. E aqui, eu e Rejane estamos agradecendo a sua participação nessa live. Quem vai assistir o vídeo depois, compartilhe com outras pessoas. Esse assunto pode profundamente a vidas. E a terapia, a psicoterapia reencarnacionista salva vidas. Se eu, como terapeuta, falo, salva vidas mesmo. Eu já atendi gente, olha, que chegou no meu consultório com uma corda no carro. Tá? Assim, ó, era a última. Há pouco eu atendi uma moça também que disse: olha, essa terapia é a última coisa que eu estou tentando. Eu já tentei de tudo na minha vida para melhorar. E está feliz, está num outro trajeto. Salva vidas de verdade, gente. Não é maneira de falar. Entendeu? Salva vidas. Rúbia, quando você for subir a live, me marca lá e para, como é que a gente diz? Para vir para o meu feed junto. Tem um jeitinho lá que você bota. Me faz o convite para compartilhar. Vou procurar aqui. Isso. Gente, eu vi cada uma pessoa entrando aí, muita gratidão. Ana Lúcia, te vejo amanhã. Um beijo para cada um de vocês. Meu Deus do céu, quanta gente linda. Patrícia, Luci. Oh, não dá para falar o nome de todo mundo. Gente, muita gratidão. Um beijo no coração, estou muito feliz. Beijo a todos vocês, gratidão. Estou muito feliz hoje, dia 22/2 de 2022, nesse portal, que é importante a gente deixar o passado para seguir um novo caminho. Então, hoje, eu aqui estou assumindo com a psicoterapia reencarnacionista esse compromisso que eu tenho com os mentores espirituais de divulgar essa psicoterapia que tem ajudado muitas pessoas, tem salvado vidas. E eu peço a você que colabore com isso, compartilhe, venha conhecer, entra no Instagram de Rejane,
entra no meio, mas Rejane, ela está publicando muitas coisas fantásticas. Vai lá, vê que tem muita coisa que é inspiração. Ela vai, recebe e está tendo esse Todo fluxo dia de manhã, quase que todo dia de manhã, eu escrevo, é uma inspiração que vem. E eu nem sei o que eu vou escrever. Eu não sei. Aliás, eu achava um tempo atrás que eu não sabia escrever. Eu não sei nem de onde é que vem, que nem eu sei de onde é que vem, né? Mas é muito lindo esse novo momento assim, de inspiração. E é isso aí, vem conosco nesse curso aí, e eu em breve espero, Rejane, aí me convidar para o depoimento, e a gente vai falar mais um pouco sobre esse curso na Bahia, 19 de março, agorinha em Folha. Então vem conosco. Um Isso. beijo, Rejane, Beijo, gratidão, um beijo no seu gente. coração, Rejane. Beijo para você, querida, aqui do Sul. Beijo dos gaúchos para essa baianada. Márcia, eu tô aí com vocês. Pronto, um beijo quente aqui da Bahia. Beijo, beijo. Tchau, gente.